nesse link que eu estou passando aí no chat para vocês, vocês irão, então, por favor, hoje fazer o cadastro. A partir da semana que vem, esse link vai ser o link, é o mesmo, mas vai ser usado para o recebimento o acesso de vocês e, posteriormente, o recebimento meu das AR, ok? Então, eu estou mandando aí no chat para vocês agora, tá? Esse é o link que acompanha a gente do começo ao final do semestre, tá? Então, agora, hoje, se vocês, enquanto ainda a gente está esperando, estão de bobeira, vão lá nesse linkzinho, façam lá o cadastrinho de vocês, para que a gente possa estar com a comunicação em sintonia, tá bom? Estava lá fazendo esse bendito desse form e acabou a minha água. Então, eu vou dar uma fechadinha aqui na minha câmera, só para pegar um copo de água e volto já enquanto o pessoal está se posicionando, tá bom? Fiquem aí um minutinho. Nós temos, então, aí dado para vocês o nosso link para que vocês consigam fazer o cadastro do e-mail de vocês, para que a gente consiga passar. Se alguém puder e está com o grupo da sala, ou das salas, parece que tem mais do que uma, copie esse link, por favor, e joga lá no WhatsApp para todo mundo ter, tá bom? Beleza. Enquanto isso, na sala de justiça, vamos começar a bater um pouco de papo sobre processo, né? Obviamente, a gente está aqui para falar de processo, não vou ficar falando de receita de bolo, corte e costura, Dragon Ball, apesar da vontade de ser grande, mas não vou começar a encher os ouvidos de vocês de bobagem. Vamos começar a falar de processo, propriamente dito. E a gente vai hoje, pessoal, é uma introdução, claro, da nossa disciplina, mas hoje a gente começa, pelo menos, a falar de alguns pontos fundamentais, alguns pontos importantes relacionados a processo propriamente dito. Bom, e eu acho que o mais óbvio, não tem uma pergunta mais óbvia que possa ser feita neste nosso primeiro momento, é o que é processo, né? E é talvez a primeira questão que a gente consiga já iniciar os nossos trabalhos. Pessoal, lógico, eu vou aprofundar um pouco melhor esse conceito, mas é uma ideia só inicial, só para a gente começar a descascar, só para a gente começar a trabalhar. Quem chegou agora, por favor, se puder, e peço que não deixe passar batido, o link para cadastro do e-mail é esse que eu acabei de jogar no chat. Cadastra lá o e-mail para eu poder manter contato com vocês, beleza? Bom, o que é processo? Pessoal, quando a gente fala de processo, agora a palavra processo, pelo menos nesse primeiro momento, a gente tem que entender que processo é uma sucessão, a ideia é que seja uma sucessão organizada de atos, ok? Processo, então, a ideia de um processo dentro de uma palavra, dentro de um sentido mais amplo possível, é que a ideia de um processo é que haja uma sequência de atos com um determinado objetivo, com uma determinada finalidade. Esse é o conceito mais geral que a gente consegue falar em termos de processo. Uma sequência organizada de atos com uma determinada finalidade. Isso é a palavra processo sendo aplicada para qualquer coisa, ok? Para qualquer realidade, para qualquer circunstância ou situação na vida de vocês. Então, quando o teu analista, o teu psicólogo fala, olha, fulano, você é um processo, significa que, pelo menos, está dizendo que você é uma sucessão organizada de atos com uma determinada finalidade, e não um ato espontâneo, um único evento. Algo complexo que, no todo, tem um determinado fim, ok? Então, é uma ideia que remete a um conjunto. Não tem nada mais tranquilo de visualizar, de associar com a ideia do processo dentro da atuação do direito, dentro do direito como um todo. Que o processo ele também vai ser uma expressão própria do direito. Pois muito que bem, gente. Então, essa sequência organizada de atos com essa determinada utilidade, finalidade, ela vai ser aplicada para tudo e qualquer ideia ou manifestação a que a gente possa atribuir o processo.
Tranquilo. Agora, para o direito, isso vai ter um significado um pouquinho assim, um pouco mais redondinho, mais aprofundado, e a gente vai trabalhar não agora, mas daqui a pouquinho a gente já começa a trabalhar com isso. Mas a lógica é a mesma. Quando a gente fala no processo para o direito, é uma sucessão organizada de atos para uma determinada finalidade. Simples assim. Só que vão ter alguns outros adjetivos, alguns outros elementos que vão estar adornando aí esse conceito para que a gente consiga, de forma mais específica, trabalhar com ele para o direito. Mas antes de eu trabalhar esse conceito de processo para o direito, pegando essa ideia de processo no direito, a palavra processo no direito, eu preciso entender um outro conceito, uma outra divisão, uma outra manifestação das normas dentro do direito. Quando vocês começaram, e eu acho que vocês estudaram isso, acho que semestre passado ou no semestre anterior, me corrijam se eu estou errado. Teoria Geral do Direito. Quem que deu Teoria Geral do Direito para vocês? Eu lamento muito, viu? Logo o Cauê, meu Deus do céu, que Jesus tenha misericórdia da alma de vocês. Bom, vocês não podiam estar melhor acompanhados. Brincadeira, o Cauê é um amigo muito querido, eu tiro um barato grande na cara dele, apesar de todas as péssimas características que ele tem, mas ele é uma pessoa fantástica e o pai dele é uma pessoa fantástica também. Aliás, a família dele como um todo. Então, com o tio Cauê, lá, nosso querido amigo Cauêzito, ele deve ter passado para vocês algumas organizações, aí, algumas divisões relacionadas ao direito, e acredito eu, talvez ele tenha mencionado que a família Talarico é mole, rapaz, te contar, deu mole e crau. O nosso querido Cauêzinho, ele disse provavelmente para vocês, em alguma das divisões de organização, de estrutura, didática que a gente faz das normas do direito, das leis, das normas de uma maneira geral, né, do direito, ele deve ter dito para vocês, e aí algum motivo capotou o Corsa. Não faz isso não, Luiz, não tem seguro, não cobre. Perdi o raciocínio. As normas de direito, de uma forma geral, elas devem se dividir, ou podem se dividir de uma forma mais didática, pelo menos em dois grupos, quanto à finalidade ou ao objeto trabalhado por elas, ao conteúdo trabalhado por elas. Como assim ao conteúdo trabalhado por elas, Tiago? Veja, quando a gente fala eu tenho o direito, por exemplo, ao meu nome, à minha identidade, à minha imagem, quando a gente fala eu tenho o direito de não sofrer uma prisão arbitrária, eu tenho o direito de ser cobrado de tributos naquilo que eu apenas naquilo que eu devo, eu tenho o direito de um dia, se for mandado embora, é quase isso, estamos chegando lá. O dia que eu for mandado embora, boa, Ricardo, já está pegando o fio da meada. O dia que eu for mandado embora, temos uma companhia canina aqui. O dia que eu for mandado embora, eu tenho o direito, por exemplo, se for sem justa causa, eu tenho o direito de receber o meu FGTS, tenho o direito de receber um aviso prévio, tenho o direito de receber o meu fundo de garantia. Isso tudo são direitos que o Ricardo já entendeu o objetivo da questão. São manifestações de direito subjetivo, porque é o meu direito, né? Eu tenho um direito que está objetivamente previsto e eu tenho um direito que está objetivamente, agora ele se torna subjetivo na medida em que ele deixa de ser abstrato e ele passa a ser concreto. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrando dessa divisão? Angel, você está lembrando dessa divisão? Faz tempo que você estudou isso, né?
Foi ano passado também. Então, o que acontece? Vocês conhecem o Joe? O Joe é um dos meus bichos. Então, o que acontece? Ele não. O direito, essa divisão que o Ricardo aí acabou de lembrar do nosso querido amigo Cauê, esse direito, ele tem associação, sem dúvida nenhuma, com os direitos objetivos e subjetivos, sem sombra de dúvida. Agora, não é bem essa divisão que eu estou querendo buscar. Porque essa divisão que o Ricardo lembrou de direito objetivo e subjetivo se diz respeito à norma associada ao indivíduo, ok? Então, o direito enquanto objetivo, ele é uma norma abstrata e o subjetivo é a norma abstrata que aderiu à pessoa. É o direito à vida, o meu direito à vida. Beleza? Tranquilo? Fez entender? É o direito ao fundo de garantia, é o meu direito a receber o meu fundo de garantia quando eu for mandado. Vocês entenderam a diferença? Então, é o direito objetivo e o direito subjetivo. Muito bem. Mas essa ramificação entre direito objetivo e subjetivo... Vai lá, João, pai, porque eu já cansei de coçar sua bunda. Entre o direito subjetivo e o objetivo, ela é uma das manifestações, como eu disse, da interação entre a norma e a pessoa. Não é bem essa interação, porque não diz respeito à finalidade da norma por si. Ela diz respeito, pessoal, essa divisão que eu estou buscando, ela diz respeito, na verdade, ao tipo, ao objetivo, ao objeto da norma propriamente dito. Então, de um lado, vamos pegar, então, aí um exemplo para que vocês consigam entender. De um lado, eu tenho o direito, sei lá, vamos pegar um exemplo dos que eu já acabei de mencionar, 200. Então, vamos lá, vou pegar aqui um exemplo que veio aqui na minha cabeça. Eu tenho o direito de, por exemplo, receber o meu dinheiro de volta se o meu produto não for consertado no prazo de 30 dias. E esse produto decorre de uma relação de consumo. Se eu entreguei o produto 30 dias depois, ele não me foi devolvido, eu tenho o direito de escolher pela devolução do dinheiro. Estou contando alguma coisa de muito novo para você? Isso é um direito. Agora, um outro direito. Se a empresa, essa determinada empresa que não cumpriu esse acordo, essa lei, ela descumpriu, não aceitou, não respeitou este direito aqui dos 30 dias que eu acabei de mencionar, eu preciso cumprir alguns requisitos de documento, prazo, para ingressar com uma medida, para ingressar com uma ação. E para ingressar com essa ação, eu preciso cumprir X, Y, Z requisitos. É norma, é lei. É norma, é lei. Qual é a diferença desta para esta? Qual é a diferença da norma que está dizendo lá no Código do Consumidor que eu tenho direito, 30 dias depois de não consertado o produto, receber o direito de dinheiro de volta, abatimento ou a troca do produto? Isso é um direito. E na outra, uma outra norma, uma outra lei que diz: você, para entrar com uma ação, precisa cumprir o requisito X, Y, Z. Qual é a diferença? Como é que eu consigo classificar essas duas normas? Quem que chuta alguma coisa? Quem chegou agora, enquanto vocês estão aí pensando, tá aí o link no chat para vocês, por favor, cadastrarem o e-mail de vocês e poderem manter o contato junto comigo e eu manter o contato junto com vocês mais próximo. Peço que, por favor, todo mundo replique esse link aí no chat. Esse link vai ser o link que acompanha vocês do primeiro dia até o último dia de aula. Na próxima semana vão estar as atividades, os AR, aí junto com vocês, ok? Beleza. Então, voltando aí à nossa pergunta. Qual é a diferença da norma que diz: Tiago, se a empresa te sacaneou e não consertou o teu produto, você tem direito ao dinheiro de volta. E a outra norma que diz:
Tiago, quando você for entrar com uma ação, você tem que cumprir X, Y e Z de requisitos. Como é que eu classifico essas duas? Passado esse tipo de direito é um instrumento necessário para a celeridade dos processos. Não, beleza, você está coberto de razão. Quem falou? É o Ricardo. Ricardo, tu está coberto de razão. De fato, existem aí diversas normas que visam garantir essa celeridade coisa e tal. Redondinho. Agora, o que eu estou perguntando é mais simples do que você tá colocando, está ponderando aí na tua argumentação. O que eu estou perguntando é critério de classificação. Critério de classificação. Como o Ricardo, você mesmo, Ricardo, colocou ali acima. Critério de classificação, direito subjetivo e direito objetivo. Esse segundo critério de classificação, ele não leva em conta a relação pessoa-norma. Ele leva em consideração o objetivo da norma. Qual é o objetivo da norma? Qual é o objetivo da norma dessa daqui, do Código do Consumidor, que diz que eu tenho direito ao dinheiro de volta? Qual é o objetivo dessa outra norma? Qual que é o alcance dessa outra norma que diz que eu tenho que cumprir alguns requisitos para entrar com uma ação? Resumo, pessoal. Essa, por exemplo, do Código do Consumidor, é uma norma de direito material. E essa outra, que diz respeito ao requisito, ela é uma norma de direito processual. Tá, Tiago, era tão óbvio que eu fiquei na dúvida achando que era uma pegadinha. Eu não respondi isso porque eu achei que era uma pegadinha. Galera, é óbvio, mas não é tão... como é que eu vou colocar isso para vocês? É óbvio, mas quando vocês começam a estudar, vocês começam a se perder, e esse é um dos pontos mais fáceis e mais fáceis também para vocês se atrapalharem. Porque a gente fazendo na nossa cabeça uma divisão do que é direito material e do que é direito processual, a gente resolve e desmitifica e desmistifica o que é processo. Quando a gente fala, qual o primeiro conceito que eu passei aqui para vocês? Obrigado, Davi, obrigado. Estamos ainda nisso. Qual que foi o primeiro conceito que eu aí passei para vocês fazem aí alguns minutinhos? O primeiro conceito foi o conceito geral de processo. Sucessão organizada de atos para uma finalidade. Conceito geral de processo, que ainda não é o conceito geral de processo para o direito, mas é o conceito geral de processo que vai ser trabalhado no direito com algumas firulinhas que a gente vai falar. Sucessão organizada de atos para chegar a uma finalidade. Pergunto para vocês, meninos e meninas, como faz essa sucessão organizada de atos? Quem faz essa sucessão organizada de atos? Já respondo a tua pergunta, Ricardo. Quem faz essa sucessão organizada de atos? Quem que vocês acham que faz essa sucessão organizada de atos? Quem que dá o norte para essa sucessão organizada de atos? Quem que vocês acham? Uma chance. Uma. A própria, Ricardo. É isso mesmo, cara. Galera, é a lei, é a norma que dá a sucessão organizada de atos. E essa norma, o cara já chegou e matou o pau, mostrou a cobra, ou qualquer coisa nesse sentido, não necessariamente nessa mesma ordem. O cara ele já falou, é a lei e é a lei processual. Vocês perceberam, então, aonde que eu quero chegar nesse momento inicial? A minha norma processual, ela não vai dizer, como agora há pouco a gente estava falando, do que é direito objetivo, do que é direito subjetivo, se o Tiago tem direito à vida ou não tem. Não é esse a finalidade da norma processual. A finalidade da norma processual é dizer, se o Tiago quiser ir para o Poder Judiciário, ele tem que pegar um papel, virtualmente falando, né, porque hoje já não existe mais papel, é tudo arquivo, tudo dado. Ele vai ter que pegar lá a sua folhinha de papel virtual, o seu papelzinho, e vai ter que fazer o seguinte,
Para isso, ele vai ter que preencher tal requisito, para isso, tal outro, para isso, tal outro, para isso, tal outro. Ele tem que fazer de tal maneira, cumprir tal requisito, tal situação, e entregar isso da forma XYZ, no prazo W e coisa. Isso é norma processual. Perceberam? Então, quando a gente está falando aqui de norma processual, vocês viram que eu não toquei necessariamente na questão do fato de o bendito do produto estar com defeito ou não estar com defeito, e não ter sido, ou ter sido ou não ter sido dada a garantia ou feita a troca do bicho no prazo. Não foi o que está ali no objeto. O que a gente está tratando até agora foi cumpriu ou não cumpriu os requisitos, como o Ricardo disse, da lei processual. Beleza? Deixa eu agora voltar aí para as perguntinhas. Enquanto a norma é um direito enunciativo, o direito processual teria por objetivo ordenar esses direitos, facilitar o julgamento e o acesso à justiça. Perfeito, Ricardo. O teu raciocínio está corretinho. Na verdade, toda norma ela tem como característica sempre ser um direito enunciativo. A única coisa que nós temos aí de diferença, Ricardo, de ser uma norma de direito processual por uma norma de direito material, é que uma norma ela se presta a organizar o caminho, e isso, Fred, boa, a gente ia chegar nessa ideia, mas você já destrinchou o peru. É pavimentar o caminho. Olha, é por aí. Você tem que seguir por aí. E você bota debaixo do braço o quê? Você bota debaixo do braço a tua ideia de direito material. Você põe debaixo do braço o direito material e segue por aquele caminho que é o direito processual. Boa, Fred. Aí o Ricardo também coloca: estipula o norte desde que, como será feito o julgamento, não julga. Vamos então chegar aí, Ricardo. Então, presta atenção. Não é que ele não julga a norma de direito material, ele olha a norma de direito material, mas o caminho. Você viu a figura de linguagem que eu acabei de utilizar, que o Fred aí já percebeu como é que funciona? A norma de direito processual é o caminho. O que eu estou carregando aqui debaixo do meu braço? O direito material. Tá? Então, o caminho processual ele vai se dar a partir da visualização do direito material. Então, o julgamento, quer dizer, eu vou estar andando por aquele caminho com direito material debaixo do braço, beleza? Então, ele não vai ser abandonado, mas não tenho como dissociar. Uma coisa é direito material, outra coisa é direito processual. Uma coisa é eu enfrentar e seguir aquele determinado caminho, cumprir os requisitos para poder levar aquilo que eu quero do começo até o final da jornada, e outra coisa é o caminho propriamente dito. Então, são dois tipos de direito completamente diferentes. Fez sentido por enquanto? Tá fazendo sentido aí para vocês, galera? Tá tudo de boa? Tá tudo na paz? Tá tudo suave? Ou já está complicado? Legal, Wagner. Show de bola. Bom, vamos lá, viu, gente? Vocês não respondem, não sei se estão vivos ou não estão. Só o Wagner por enquanto. O Maicon tá de boa. O Ricardo tá de boa. A Amanda tá de boa. Vocês já foram lá no site, lá no formulário, encontraram dificuldade, conseguiram fazer o cadastrinho? Legal, Simone. Felipe, tudo ok? Tranquilo, Fred. Aluna Isabela, muito bem. Débora, muito bem. Iago, legal. Maicon, vai lá agora. Eric, show. Simone, muito bem. Aqui é rápido, Simone. Aqui é tudo... tudo resolvido. Fred. Não tem problema, Fred. Fica tranquilo. Daiane, beleza, enviado. Daiane, não tem problema, pode escrever no chat aberto, tá? Sem crise. Luiz Chablau. Chablau. Chablau é aquele lá do carrinho, né? Como é que é o nome daquele? É o Marquinho, né? O Relâmpago Marquinho, uma coisa assim. Enfim, gente, eu tô ficando velho, já não consigo mais entender algumas referências, os meus cabelos brancos. Bom, seguindo, se fosse referência de Dragon Ball, eu entendi. Mas seguindo, então, nós já entendemos, pessoal, então, com isso que a gente está aí brincando e falando, a gente já entendeu talvez a parte mais básica daquilo que a gente precisava compreender de processo, do que vem a ser propriamente a diferença entre ter o caminho e levar alguma coisa relacionada do direito material por aquele caminho.
Por que que isso é tão relevante? Por que que tem muita gente que se atrapalha com isso, mesmo conhecendo o processo e mesmo estando em uma etapa mais avançada dos estudos? Ah, Axel, mas então, cara, então vamos preparar aí para mim os slides, aí você compartilha aí comigo, cara. Mó trampo preparar slide. Ficar fazendo slide, animaçãozinho em PowerPoint, cara, coisa, acho brega, acho que eu tenho trauma de PowerPoint, cara. Não gosto de PowerPoint, acho muito escroto, desculpa. Mas enfim, seguindo. Então, o que que a gente falava? Que uma coisa é o caminho, uma coisa é o objeto que segue por aquele caminho. E muita gente se atrapalha com isso, pessoal, de uma maneira geral, porque não consegue separar uma coisa da outra. Tem que saber separar o que que é processo e o que que é direito material. Por que que tem que saber separar, galera? Porque vai ter momentos. Vamos pegar aí um exemplo que eu quero que vocês consigam aí perceber com aquilo que vocês estão. Então, vocês chegaram lá na loja da loja, sei lá, da Samsung, da Apple, da Nokia, sei lá, qualquer aí loja da Vivo, da Oi, da TIM, não importa. Compraram lá um belíssimo telefone celular. Aqui não existe um telefone celular, porque justamente esse telefone celular está sendo utilizado para a transmissão dos dados. E vocês lá compraram o telefone celular de vocês. E aí, por qualquer motivo que seja, de qualquer loja que seja, ele deu problema. Estava no prazo de garantia e ele deu problema. Aí vocês mandam lá uma mensagem lá, pegam a garantia, levam na loja e o telefone fica, sei lá, 90 dias e a loja não dá retorno para vocês. Telefone na garantia, na loja, vocês não têm resposta. Bom, vocês estão pé da vida lá com o fabricante e vocês querem agora sangue nos olhos, claro, vocês já tiveram aí as primeiras aulas de processo, vocês já estão doutores, vocês querem sair exercitando. Vocês vão lá no juizado de pequenas causas, no juizado especial civil, e vocês vão lá descer a lenha, falar que o fabricante é isso, querem dano moral, querem o telefone de volta, querem tudo em dobro, com juros e correção monetária. Russomano, exatamente. Não é nem meio telefone celular, eu quero metade do telefone celular, já que eu tive direito só a metade, eu quero metade do telefone celular. Mas enfim, vocês vão lá, vão reclamar com Deus e todo mundo lá no juizado especial civil. Vocês já estão lá loucos para entrar com a ação. Os dedinhos, a mão de entrar com a ação chega a tremer. Bom, beleza. Vocês percebem o seguinte, isso que vocês estão envolvidos, como o Ricardo disse um pouco mais acima, isso é o direito material. Vocês têm efetivamente o direito material, considerando que está na garantia, considerando que o fabricante descumpriu o prazo, vocês têm o direito de receber de volta o produto, receber de volta o dinheiro, trocar por outro produto equivalente ou ter um desconto proporcional em relação ao produto, caso ele seja restituído ou restabelecido. A escolha de vocês, isso é direito material. E vocês, quando vocês vão até a juizado, vocês vão lá no juizado e vocês abrem uma ação, pedem para abrir uma ação ao vosso nome contra lá a empresa, exigindo, por exemplo, o dinheiro de volta. Para vocês abrirem essa ação, vocês precisam cumprir alguns requisitos. O que eu quero chegar aqui para vocês? Se vocês preencherem todos os requisitos para abrir essa ação, para entrar com essa ação, vocês vão acabar percebendo que vocês cumpriram todos os requisitos da lei processual e o processo que processo agora eu vou utilizar entre aspas, está com possibilidade de seguir. Aí, como o nosso querido falou aí acima, deixa eu ver quem que falou, eu já perdi o direito de vista, que é o caminho, é o Fred que falou lá em cima. Ele falou assim, é o caminho. Eu tenho possibilidade de sair do A para o B. Eu só consigo migrar do A para o B justamente porque eu preenchi os requisitos processuais. Se eu não preenchi os requisitos processuais,
deu ruim. Eu não consigo partir do A para o B. Significa dizer que o juiz, se não cumprir o requisito processual, como acho que foi o Ricardo que falou aí agora há pouco, se eu não cumprir o requisito processual, eu não adianta eu estar com o negócio debaixo do braço e falar, exatamente, não adianta eu ter com o negócio debaixo do braço, o direito material debaixo do braço, que o juiz ele não vai olhar para o meu direito. Ele vai me fazer um checkbox, um checklist, e vai ver assim, ó, ele cumpriu isso? Cumpriu. Cumpriu isso? Cumpriu. Cumpriu isso? Cumpriu. Cumpriu isso? Não cumpriu. Então, não quero saber. Vá de retro, Satanás, e vá corrigir isso daqui que você não cumpriu. Só quando você corrigir, já leio isso daí. Já leio o comentário. Só quando você for cumprir esse requisito que eu vou, portanto, olhar isso que está debaixo do teu sovaco, esse direito material que está debaixo do teu sovaco. Se você não cumpriu esse requisito, eu não vou poder e não vou olhar o que você está trazendo aqui com vocês. Beleza? Então, moral da história, para que isso daqui seja visto, direito material, seja visto pelo juiz, deixa eu tirar isso aqui, que não tem sentido ficar debaixo do braço. Para que o direito material seja visto pelo juiz, eu tenho que olhar primeiro o direito processual. Eu tenho que cumprir primeiro os requisitos do direito processual. E vejam, e aí é onde que eu queria chegar nesse momento com vocês. O fato de o juiz fazer lá o checklist dele, eu estou fazendo tudo, por favor, gente, eu estou fazendo tudo com uma apresentação de uma forma bem simplificada, tá bom? Não é que o juiz fica com o checklist na mãozinha dele, mas é quase isso, tá? Então, para o juiz ele olhar o direito material, antes ele vai ver o checklist. E se ele verificar que falta o checklist, ele não vai nem olhar isso daqui. Ele não vai dizer se você tem ou não tem o direito. Ele vai bater o olho no checklist e vai falar, tá faltando tal coisa. Se está faltando tal coisa, eu não vou olhar aquilo. Eu não vou olhar se você tem ou não tem direito. Eu não posso olhar se você tem ou não tem direito. Porque está faltando alguma coisa no caminho. Você seguiu um caminho errado, um caminho torto. Você seguiu um lugar que não era para ter seguido. Faltou preencher alguma coisa de importante. Faltou observar alguma coisa importante aí na tua caminhada. Faltou, então. E por conta disso, eu não posso dizer se você tem ou não tem direito. Ainda que você tenha, eu não vou dizer. Não vai me caber dizer. Então, por que o processo ele é tão importante? Conhecer a lei processual, conhecer o processo é tão importante. Porque vai ser literalmente a garantia, o meio pelo qual eu vou levar isso ao juiz e vai assegurar que o que é de direito material venha a ser conhecido. Só vai ser conhecido direito material se o direito processual estiver em ordem. O resumo é esse. Vamos ler os comentários. Vamos lá. Acesso à justiça, beleza. Dito caminho, beleza. De boa, peraí, isso aqui já foi lá de cima. Chablau. Direito... Esse requisito processual não é válido somente para as partes, mas também para o juiz. Perfeito. Boa, Ricardo. É um norte para todo mundo, exato. Todo mundo que participa do processo é um norte que tem que ser seguido. O processo é uma chave muito importante em todos os casos, perfeito, é isso mesmo. A gente vai ver, Ricardo, um pouco mais adiante. Em verdade, todo o nosso conteúdo de semestre, além dessa parte inicial de conceito, que a gente já começou a falar hoje, ainda que de uma forma de apresentação, mas a partir das nossas próximas semanas, em que a gente vai passar aí algumas aulas falando de princípios, a gente vai passar algumas aulas falando da relação processual e ação, processo e procedimento. Na verdade, o nosso conteúdo de semestre é esse. Não é que... eu consigo contar os tópicos nos dedos de uma mão, talvez menos, ainda com sobra. Ação, processo, procedimento, princípios, partes e partes... Ação, processo, procedimento, princípio, parte e jurisdição, eventualmente, se vocês quiserem desdobrar, mas estaria envolvido aí com
com ação, processo, jurisdição e competência. Não, jurisdição e competência separado. Então, ação, processo, procedimento, partes, princípios e jurisdição e competência. Isso é o conteúdo do semestre. Não vamos bobear, porque apesar de serem 4 tópicos, vocês vão ver que não é tão pouquinho assim não, viu, galera? É muita coisa. Só para que vocês consigam entender isso, até que o nosso querido Fred perguntou, só para que vocês consigam entender a quantidade de relações decorrentes de parte, eu tenho relação entre parte autora, parte réu, juiz, Ministério Público, intervenção de terceiros, isso já toma um bocado. Quando eu falo de jurisdição e competência, eu preciso distinguir e organizar o Poder Judiciário. Eu vou falar depois, um pouco mais adiante, de um outro conceito fundamental, vai ser já na nossa próxima aula, falando sobre conflito e lide. Enfim, a gente vai falar de uma porrada de coisa. Mas, de uma forma geral, embora seja um conteúdo que pareça pequeno, curto, é extremamente mais aprofundado. E a gente não pode perder isso de vista. Então, em resumo, a tua pergunta é excelente. Aplica a todo mundo que está envolvido dentro da relação processual. O juiz tem deveres, o juiz tem direitos, o advogado tem deveres, o advogado tem direitos, o Ministério Público, o autor, o réu, o perito, o servente do processo, a pessoa que auxilia o oficial de justiça, todo mundo tem uma participação, um checklist, deveres a serem cumpridos nessa relação processual. E se dá ruim em alguma coisa, em algum momento, ou corrige ou acaba o processo. Basicamente é isso. Por enquanto, tudo bem? Então, resumidamente falando, quando eu tenho uma análise dos requisitos processuais, eu não estou olhando o direito material. Eu não estou dizendo que o Luiz, eu não estou dizendo que a Maria Cardoso tem ou não tem direito ao conserto do telefone celular. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou simplesmente fazendo checklist para ver se quando a Natália Menezes foi lá no juizado de pequenas causas para entrar com a ação, se a Natália ela observou, fez isso, fez isso, fez isso, fez. Consigo olhar o direito material. Faltou isso, corrige, ou não dá para corrigir. Então, vamos começar tudo de novo. É isso. Isso é a ideia do direito processual. Por enquanto, claro, tranquilo, tá dando nó, não tá dando nó, tá fácil de pegar, tá fácil de entender, suave na nave. Legal. Muito bem. Então, pessoal, vocês acabaram de entender o primeiro fundamento que a gente precisava. Nós falamos, até agora, primeiro tópico, falamos conceito geral de processo, sucessão organizada de atos com uma finalidade. Distinguimos direito processual e direito material, ok? Direito processual como sendo o caminho, o meio pelo qual se chega àquele determinado objetivo. Portanto, é o direito processual quem vai definir a sucessão organizada de atos a que a gente está se referindo no conceito geral de processo. E o direito material é o direito da pessoa, direito subjetivo, eventualmente, de uma pessoa que está envolvida naquela relação processual. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Bom, galera, nosso terceiro ponto, que a gente já começa hoje, a partir de agora, a apresentar para vocês, tá bom? Esse terceiro ponto talvez seja um dos conceitos mais importantes que a gente vai ter que ter aí ao longo do semestre. Qual que é o nosso terceiro ponto? Pessoal, o que leva uma pessoa a procurar o poder judiciário e entrar com uma ação, entrar com, entre aspas, processo? Por enquanto eu estou usando tudo entre aspas, porque eu estou usando tudo de uma forma mais geral possível para não atrapalhar.
Cada aula a gente vai se especializando, a cada aula a gente vai apresentando conceitos corretos aí para vocês, e a cada aula eu vou falando, olha, aquilo que eu falava lá no começo, geralzão, agora vocês têm que começar a usar o termo mais corretinho. Mas, por enquanto, deixa tudo igual, não tem problema, a gente está só apresentando a matéria para vocês. O que leva uma pessoa a procurar o Poder Judiciário e entrar com a ação? O que vocês acham? O que está acontecendo? Está tudo legal? Está tudo pimpão? Está tudo chablau na vida da pessoa? Para ela procurar o Poder Judiciário? Ela estava lá, tô de boa, tô aqui tomando coco, uma revolta. Tô aqui tomando coco numa boa, não estava com nada para fazer, entrei com ação. Não. Acho que alguma coisa aconteceu aí de ruim. Um direito foi lesado, como diz o Fred, um direito foi retirado, a pessoa se sentiu ofendida, algum dano foi gerado, enfim, alguma coisa se sentiu prejudicada, alguma coisa aconteceu. Gisélia disse que o direito foi retirado, enfim, alguma coisa aconteceu. E realmente alguma coisa aconteceu com essa determinada pessoa. O que se pressupõe, pessoal, que exista como talvez um dos maiores fundamentos, não é o único, mas é um dos maiores fundamentos para a existência do processo, é uma coisa, um conceito, uma ideia chamada conflito. Conflito, ok? Simples assim. Existe um conflito entre duas ou mais pessoas. O que é que gera esse conflito? Por aí, começa também por aí, de direitos, de interesses, de ideias, enfim. O que gera esse conflito? Como vocês disseram aí nas respostas. Alguém se sentiu invadido, violado, vilipendiado, beleza. Tudo isso é algo decorrente de alguém que achava ou acha que tem um direito subjetivo debaixo do braço e outra pessoa que acha que também tem o mesmo direito subjetivo debaixo do braço. E aí uma está dizendo, eu tenho, não, sou eu que tenho, eu tenho, não, sou eu que tenho, eu tenho, sou eu que tenho, e a briga está, né, em torno dessa questão. Esse conflito está em torno dessa questão de duas ou mais pessoas que estão acreditando que tem, entre aspas, um direito em torno daquela determinada situação. Então, em resumo, neste primeiro momento, depois eu vou falar, se quiserem, quem está anotando, faz aí um asterístico, né? Faz um asterisco, por favor, aí no caderno, dizendo, olha, depois o Tiago vai falar um pouquinho melhor sobre essa ideia de conflito e vai falar que não é tudo 100% conflito. Tem outros tipos de atuação e outros tipos de jurisdição, mas por hora, vamos deixar o conflito para a gente poder iniciar por algum lugar. Então, para que exista, pelo menos repito, nesse primeiro momento de apresentação, para que exista o processo, se pressupõe, pelo menos inicialmente, um conflito entre duas ou mais pessoas. E como que a gente pode definir conflito? Vocês colocaram aí nas mensagens. Um acha que tem direito, o outro acha que tem direito, eu me sinto lesado. Como é que a gente consegue utilizar essa ideia de conflito? Como é que a gente consegue conceituar essa ideia de conflito? Parem agora o que vocês estão fazendo e prestem atenção, porque talvez o segundo conceito mais importante que eu esteja passando hoje para vocês. O primeiro foi, processo é uma sucessão organizada de atos com uma finalidade. Segundo conceito importante que eu estou passando aqui para vocês, conflito. Duas palavras, não tem como esquecer, e nunca mais esqueçam. Quase isso. Duas palavras, conflito. Pretensão resistiva. Pretensão resistiva. Pretensão resistiva. O que é pretensão resistiva, Tiago? É conflito. Não, tudo bem, não precisa me bater. Mas vamos lá. Vamos trabalhar essa ideia para que eu não jogue isso para vocês e saia correndo. Pretensão de um lado, resistência do outro lado. O que você está fazendo, Tiago? Mímica de quê? Cabo de guerra.
Um puxa para um lado, porque um puxa a pretensão, o direito para si. E o outro, ele não está concordando com isso. Ele não está concordando com o direito sendo puxado para o seu lado. Ele está oferecendo uma resistência, puxando o direito, ou parado, ou puxando o direito para o seu próprio lado. Porque, como disse aí o Matheus há pouco, o direito é um entendimento. O direito de um começa onde o direito de outro termina. Então, um manifesta, num caso concreto, a pretensão de puxar para si, e o outro puxa para o seu lado e faz a devida resistência. Conflito pode ser conceituado como pretensão resistível. Por que isso é tão relevante para a gente? Porque é um dos fundamentos para processo. Okay? Não é o único, mas é talvez o mais relevante, substantivo, substancial, a base pela qual a gente vai começar a seguir a nossa trajetória e a base pela qual talvez toda uma função jurisdicional do Estado foi criada e desenvolvida, mas isso a gente vai falar com calma a partir das nossas próximas aulas. Tudo bem? Então, por hora, pretensão resistível, ou seja, eu tenho uma pessoa que entende que tem um direito e outra pessoa que entende que tem o mesmo direito e uma puxa para um lado e a outra puxa para o outro no cabo de guerra. Tá? Então, o que eu queria agora que vocês percebessem desse conceito que eu acabei de estabelecer junto com vocês de pretensão resistível. A primeira fase de processo, beleza, repito novamente, aquela que a gente começou a nossa aula falando. Processo é uma sucessão organizada de atos com uma finalidade. Conceito geral, tá? Coloca entre parênteses conceito geral. Processo é uma sucessão organizada de atos com uma determinada finalidade, entre parênteses, conceito geral. Então, conflito, pretensão resistiva. Conflito é pretensão, ou pode ser representado como uma pretensão resistiva. Uma parte tem uma pretensão e a outra faz resistência para aquilo. Isso significa, basicamente, que, a partir daí, se quer, se busca, se tenta objetivar, e o caminho processual é para, pelo menos no plano do direito, resolver esse conflito. Mas isso a gente mais um pouquinho a gente vai falar. Ali mais um pouquinho a gente conversa sobre esse assunto. A finalidade, aí vocês já começam a desenrolar o nó que eu estou apresentando para vocês. A finalidade dada ao processo é resolver aquele conflito. Pacificar a sociedade resolvendo um determinado conflito, pelo menos no plano do direito. Dizer, olha, isso daqui que você disse que é seu, autor, não é seu, não. Você não tem direito a isso. Exemplo. A Daiane estava lá com um problema no telefone celular dela. Foi lá no juizado de pequenas causas e disse, olha, eles não cumpriram o prazo dos 30 dias, estava na garantia. Olha o direito subjetivo da Daiane aqui. Ela entendeu que a pretensão dela era válida. Aí chega lá a loja, a fabricante do telefone dela, e diz, olha, a Daiane, na verdade, ela não tem esse direito, porque a Daiane, assim, por um acaso, ela esqueceu de dizer que o telefone celular dela, ele não apareceu com problema por espontânea própria, como é que é? Apareceu assim, sem explicação, esponte própria, brotou do nada. Ela esqueceu de dizer que ela estava na festa, e aí ela pulou. Não, vê, ela estava lá na festa, Tamires, e ela pulou na piscina com o telefone celular dentro do bolso, e aí, quando pulou, o telefone celular não tinha vedação de água e danificou o aparelho todo. Exatamente, apareceu um problema, assim, sem explicação, só porque ela pulou com o telefone dentro da piscina, lá no meio da festa. Então, moral da história, o que está acontecendo aqui? A Daiane está dizendo que ela tem uma pretensão, o direito é dela. A empresa lá de telefonia
está dizendo que, na verdade, o direito é dela, que ela não, a autora não tem esse direito. Quem tem esse direito é ela, a dona da empresa de telefonia. Existência. Perceberam? Então, o caminho processual vai dizer, por meio de uma pessoa, por meio do Estado, chamado juiz, que vai se representar no juiz, vai dizer se, de fato, a Daiane conseguiu comprovar que o problema não foi de ela ter pulado lá na piscina com o aparelho, e aí, portanto, ela vai ter o direito, ou a empresa está certa e aquela causa explica o motivo do telefone celular estar com problema. Era um problema de fabricação, aí como alguém disse, ou era um problema decorrente desse pular na piscina? Isso significa que, no plano do direito, exatamente, Gisele, aquela questão se resolve. Juridicamente falando, a sociedade se pacificou naquela questão. Por que eu estou insistindo tanto nessa palavra juridicamente falando, juridicamente falando, juridicamente falando? Porque é o seguinte, gente, quando a gente fala em resolução de conflitos, quando a gente fala em resolução de questões dessa natureza, que são as resoluções, os métodos de resolução de conflito, eu não sei se vocês já tiveram alguma disciplina de MAST aí na nossa faculdade. Se não tiveram, talvez em algum momento vocês vão observar, mas eu vou trabalhar algumas questões de métodos alternativos de resolução de conflito junto com vocês em algum momento. E dentro disso de MAST, né, que a gente tem, o que eu queria colocar? Quando a gente fala de pacificar a questão no plano do direito, significa que o juiz ele olhou para a cara da Daiane, por exemplo, e disse: você tem o direito. E olhou para a cara da empresa de telefonia e disse: você não tem o direito. Ou ao contrário, olhou para a cara da Daiane e disse: você não tem o direito. E olhou para a cara da empresa de telefonia e disse: você tem o direito. Basicamente, isso é a pacificação que se dá ao final do processo, a fórmula de pacificação no plano jurídico. Por que eu estou insistindo que é no plano jurídico e era esse o raciocínio que eu estava anteriormente? Porque, embora o direito ele consiga, até certo ponto, resolver a questão no plano jurídico, se o juiz ele não dá uma boa sentença, ou, ainda que o juiz dê uma boa sentença, se a parte não se convence, e como acontece na maioria das vezes, que ela tem o direito e que o juiz foi arbitrário, que o juiz foi um FDP, que o juiz foi alguma coisa aí que não foi boa para ele, não observou, não se conduiu com essa questão, enfim. Se a parte se convence disso, não vai haver a pacificação enquanto sentimento interno psicológico da pessoa. Por que eu estou fazendo esse link aí com vocês? Porque lá em cima, alguns comentários acima, um dos meninos, acho que até na outra aula, um dos meninos disse que o código novo, ele tem diversas ferramentas principiológicas para incentivar a resolução por meio de acordos, por meio de uma desjudicialização, até como eu havia colocado para vocês, dos conflitos. E justamente, pessoalzinho, meninos, meninas, essa ideia da desjudicialização, essa ideia dessa resolução de conflitos por acordos, tenta trazer, olha que legal, Isabela, muito bom mesmo. Depois você me diz onde é que você começou a estudar isso. São ferramentas, são meios para tentar resolver. Que legal, Isabela, muito bacana, muito bom mesmo. São ferramentas, são meios para tentar não só pacificar no ponto de vista jurídico, mas na simbiose das relações sociais, também tentar resolver aquela questão. Tentar mostrar para as partes
por algum canal, se conformar em torno daquela questão. E, olha, gente, na maioria das vezes, a gente acaba percebendo que o processo ele vai ser uma forma pela qual uma terceira pessoa vai dizer quem que tem o direito. Se, por exemplo, a Daiane ou a empresa de telefonia. Mas, se a Daiane e a empresa de telefonia se compuserem, não vai ser uma terceira pessoa. O acordo, por exemplo, ele vai ser celebrado entre a própria Daiane e a empresa de telefonia. As duas pessoas, essas duas partes envolvidas, puxam para si a responsabilidade de resolver o problema. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas a partir do momento que eu puxo para mim, que eu trago para mim a responsabilidade de resolver uma questão, eu estou tirando da mão de uma outra pessoa essa atribuição e estou trazendo para mim. Para o bem ou para o mal, eu me convenço, eu sei que aquilo eu escolhi. Eu não fui injustiçado. Eu escolhi aquele acordo, para o bem ou para o mal. E isso vai trazer um sentimento de, se não houver um acordo, Fred, entre as partes, de fato, aí é o juiz que escolhe, que é o que acontece em muitos casos, ou na grande maioria dos casos. Mas por que eu estou apresentando todo esse ponto para vocês a partir da ideia do conflito? Porque o conflito, ele é o fundamento, ou é um dos principais fundamentos do processo, como a gente vai estudar daqui a algum tempo, quando falarmos de jurisdição, mas o conflito, ele, embora ele exista em como um dos pressupostos para o ingresso entre aspas, do processo, né, como a gente está utilizando essa terminologia genérica, o conflito, ele tira das partes, se for procurado o judiciário, ele tira das partes essa prerrogativa de resolver o problema. O que não é algo necessariamente bom, não é algo necessariamente produtivo. Por que eu estou comentando isso com vocês na nossa primeira ou segunda aula, se vocês assim preferirem entender, no nosso primeiro dia de contato? Porque, galera, alguns motivos. Primeiro, eu já fui mais novo, eu já tive aí no nosso começo do nosso curso de Direito, como vocês também já tiveram, isso já faz muito tempo, eram assim, os dinossauros andavam pela face da Terra naquela época, enfim. Naquele momento, naquela época, a gente queria, era tudo por processo, resolve tudo por processo. Não me deu o troco de 1 centavo, eu vou botar um processo em cima daquela pessoa, quero danos morais e quero... O que eu já... Por mais que vocês ainda precisem amadurecer algumas ideias dentro de vocês, e essas ideias ainda vão se construir, eu já queria colocar esse primeiro sementinho, esse primeiro tijolinho aí na nossa construção da nossa casinha que nós estamos fazendo ao longo desse nosso semestre. Hoje, a minha cabeça, ela é uma cabeça, claro, enquanto advogado, de com certeza brigar pelos interesses, com certeza, do meu cliente, e enquanto também uma pessoa que venha a ser injustiçada, procurar o judiciário se não houver uma composição, ou como o querido disse aí, o Fred disse, não tiver bom senso entre as partes de resolver essa questão. Mas o direito hoje caminha muito mais para uma tentativa de busca de resolução dos conflitos, não necessariamente por um caminho processual. A gente vai ver na nossa próxima aula, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, eu prometo, que o conflito ele pode ser resolvido de várias formas. Formas muito antigas e garantidas ainda hoje pelo direito, e formas bastante novas, ou mais atuais e mais contemporâneas, que são hoje muito incentivadas pelo direito. E aí a gente vai perceber, pessoal, que hoje, e hoje eu digo, nós estamos em 2021, eu estou dizendo que isso já é uma tendência. Nos últimos 30 anos e nos últimos 20 anos, uma tendência forte, existe cada vez um incentivo maior do poder judiciário sair fora
e deixar as partes resolvendo a encrenca ou incentivar que as partes resolvam a encrenca por elas. Eu já dou uma lidinha, Fred, segura aí um pouquinho que eu já dou uma comentada. Que as partes resolvam por ela a encrenca que elas se meteram. Ou seja, resolvam por si. Olha a palavra que eu vou utilizar. Se empoderem daquilo que elas, de fato, têm como prerrogativo de tentar puxar para si a atribuição de resolver aquela questão. Meu filho, o que você está fazendo aqui no meu colo? Caiu um mosquito em cima de mim. Bom, moral da história. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é o processo, ele vai ser uma dessas formas de resolução do conflito. E a gente vai ver na nossa próxima aula, que é uma entre, pelo menos que eu gosto de classificar, 4. Pelo menos existem 4 formas de resolução de conflitos que a gente vai comentar na nossa próxima aula. Isso! Boa, garoto! É isso aí, Wagner. Isso a gente vai comentar alguns desses instrumentos que você acabou de colocar aí no chat. A gente vai comentar a partir da nossa próxima aula como outras formas de resolução do conflito. Mas segura aí que aí na nossa próxima aula a gente bate papo sobre isso. Deixa eu ver aqui o comentário. É igual aqueles casos que envolvem família, sentimento. Olha, Fred, a tua colocação, ela... Você se incomoda de chamar você de Fred, né, Frediane? Não tem problema, né? Ou é Marco, Frediane? Fala para mim, cara, por favor, numa boa. Beleza, tá suave? Então tá bom. Então, Fred, assim, a tua colocação, obrigado, a tua colocação, cara, é genial, muito inteligente, pelo seguinte motivo. Ele coloca assim, ô Tiago, nos casos de família, olha que loucura que é. Nos casos de família, a encrenca, a treta está tão grande entre, por exemplo, o casal, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, e entre os avós. Está uma loucura, um caldeirão, um remeximento tão grande que, no final das contas, está todo mundo se pegando, se odiando e querendo que uma pessoa que deveria ser próxima por força da relação sanguínea, da relação familiar, da relação, enfim, de constituição, que se esperaria que fosse uma relação mais harmônica, não o é, e aí as pessoas ficam se matando, literalmente se degladiando, e puxando o cabelo, e arrastando, e xingando, e batendo, enfim, aquelas coisas maravilhosas de Márcia, de Programa do Ratinho e outras coisas bonitas. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse espírito que a gente está comentando, de tentar fazer com que as partes, como a Isabela disse, restaurem as relações o mais harmoniosamente possível, esse espírito, ele surge também muito forte no direito de família, por um motivo ainda mais relevante. Olha que tema legal que eu estou passando aí com vocês, que isso é tema de TCC, galera. Isso é tema de dissertação de mestrado, de tese de doutorado. Deixa eu explicar para vocês. Vamos voltar para o telefone celular. O telefone celular vale 1.000, 2.000, não importa. Deu problema. A empresa não pagou. Botou no pau. Botou na justiça. Conseguiu ganhar. Quanto que ela recebeu? 2.000. Por quê? É o valor do telefone. Fez sentido? É lógico. Telefone vale 1.000. Não cumpriu a regra lá de devolução do dinheiro nos prazos dos 30 dias no restauro, do reparo. Entrou na justiça. Juros e correção, claro, beleza, tranquilo, mas é o valor do telefone. Perdeu quem teve que pagar, ganhou quem pediu dinheiro e reconheceu aquele determinado direito. Faz sentido? É lógico? Tem nexo aí na cabeça de vocês, isso que eu acabei de exemplificar? Quem perdeu é quem abriu mão do patrimônio, quem ganhou é quem recebeu o valor que estava pleiteando. Isso faz sentido numa relação jurídica, de direito processual? É fácil de entender? Queria 2, recebi 2, eu ganhei. Não queria pagar 2, tive que pagar 2, eu que perdi. Isso faz sentido?
Ótimo. Vamos pegar um caso de família como o Fred acabou de colocar. O pai quer entrar com uma ação para, por exemplo, ver o seu filho. O pai quer entrar com uma ação para, por exemplo, sei lá, se divorciar da mãe, da mulher, ou então reconhecer uma outra relação. Galera, numa situação como essa, verdadeiramente falando, em que a gente está falando mais de... em que a gente está falando... que a gente está falando mais de sentimento, mais de relação humana, mais de relação familiar do que qualquer outra coisa, dá para a gente falar que ainda que o juiz diga a guarda é sua, a visita é sua em tais dias e tal horário, você, pai, tem que pagar alimentos para o filho, ainda que ele diga isso, você, marido, vai separar da mulher, você, avô, vai poder ver o seu neto tais dias. Dá para a gente pensar da mesma forma quem é vencedor e quem é perdedor? O pai que teve que pagar os alimentos para o filho é com certeza o perdedor. A relação entre pai e filho é unicamente limitada a uma relação patrimonial? Eu não sei, galera, eu não estou respondendo, eu estou perguntando e provocando. Não me cabe aqui nem de longe querer responder o problema. Porque se vocês vão pensar de uma forma superficial, é óbvio que o pai que teve que pagar 30% de alimentos para os filhos, o filho, é o perdedor da ação. Mas será que é perdedor mesmo? Será que eu consigo colocar o epíteto de perdedor para o pai que foi condenado a pagar os alimentos para o filho numa relação processual dessa natureza? Será que é a mesma coisa o telefone celular dos alimentos, ainda que o valor seja igual, os 2.000 dos alimentos e os 2.000 do telefone celular? Galera, o buraco é mais embaixo, tá? Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que tudo não dá para a gente cingir algumas relações dessa natureza, como bem colocou o Marco Frediani, não dá para a gente colocar tudo como, enfim, perdedor e ganhador. E é por isso que o direito ele tem incentivado cada vez mais a que as partes resolvam entre si a pendenga. Ainda que uma vai ter que pagar para a outra, não é isso que o direito procura. Não quer que todo mundo viva feliz e contente, tocando violão e falando, você é maravilhoso, você é lindo. Não, não é isso. Isso é utópico, não existe. O que a gente está falando é que as pessoas vivam daquilo que é seu por direito, o próprio conceito de direito de justiça, e respeitem aí os limites, mas elas decidam o rumo que querem para a vida delas. Esse é talvez o grande objetivo da resolução do conflito. E essa resolução do conflito, para fechar o ciclo, que a gente está aqui batendo papo, chicote estrala. Para a gente fechar esse ciclo, que a gente está aqui batendo papo, a gente começou falando sobre isso, agora a gente volta a falar sobre isso. Essa resolução do conflito, no plano do direito, se dá com uma batida de martelo do juiz, dizendo, você vai fazer isso. Resolveu o problema, pacificou o problema no plano do direito. Resolveu socialmente o problema, psicologicamente, antropologicamente, valorativamente. Será que resolveu o problema? Galera, é muito difícil. Hoje, para finalizar o nosso bate-papo, a nossa aula, eu já vou ler os últimos comentários. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 102 milhões de processos em trâmite, ok? 102 milhões de processos em trâmite. Só o estado de São Paulo ele tem o maior poder judiciário do mundo. O estado de São Paulo, sozinho, ele tem o maior poder judiciário sozinho do mundo, para poder tentar dar vazão a essa quantidade absurda. Claro que não 102 milhões de processos estão no estado de São Paulo, mas uma parte substantiva sim está, por conta da densidade demográfica aqui do estado. Então, o que eu quero passar para vocês é, o Brasil, ele tem
estruturalmente falando, uma cultura de litígio processual. Eu faço parte dessa cultura de litígio processual. Vocês, em algum ponto, também fazem parte dessa cultura de litígio processual, mas nós estamos numa transição. E eu observei essa mudança. As gerações que me antecederam, elas não pegaram tanto essa mudança. Para elas, eliminar essa cultura de litígio processual foi bastante complicado, ainda está sendo bastante complicado. Lá é pau no chiblau, como diz aí o nosso amigo Relâmpago Marquinhos. Então, o que acontece? As gerações que vão sucedendo umas às outras, elas vão cada vez mais, me parece, se acostumando com essa ideia de resolver por si só e não precisar de uma terceira pessoa, de um juiz, para resolver isso. Porra, Thiago, na tua primeira aula tu está falando tudo que não vale em termos de processo, você está querendo jogar um balde de água fria na gente. Não, não é que eu estou jogando um balde de água fria. Eu estou mostrando que as coisas não são tão fáceis de ser compreendidas. É tudo bastante mais profundo, é mais reflexivo. É claro que a gente vai trabalhar bastante com as normas do processo, mas o que eu queria pensar, pelo menos nesse primeiro momento de mensagem, transmitir para vocês é que entre o branco e o preto tem, eu não vou falar 50 tons de cinza, porque não rola, mas enfim, a ideia é essa. Deixa eu ler aqui os comentários. Processos restaurativos, fiz formação, beleza. Mediador, conciliador, o Wagner já matou. Aí o Fred colocou esse acordo envolve uma parte econômica e fica dando burro na ponta de faca, é exatamente isso, porque é uma parte econômica, mas existe uma parte emocional também, Fred, muito bem, é muito mais do que isso, o chicote estala a família, beleza, o Luiz disse. Aí o Fred colocou, tendo em vista o próprio direito que é tirado nem de um estuprador. É claro, todo mundo tem o direito, mesmo as pessoas que cometem as maiores atrocidades, não importa. Todo mundo tem direitos, todo mundo tem obrigações, todo mundo tem deveres e inclusive, tem o direito de um processo justo, ainda que não precise se mentir dentro desse processo. Depois a gente vai até comentar bastante sobre isso, que envolve esses crimes mais atrozes aí que você está comentando, Fred, muito bem observado. Isabela coloca que não dá para mencionar de maneira financeira o afastamento, a perda com vida perfeito, o fato que esse filho também vai perder com um acompanhamento é muito grande, porque envolve, claro, emoção, muito bem. Peraí. Abandono afetivo, exato, vai perder o convívio. Então, são aproximações grosseiras para que compense a parte econômica, muito bem observado, exatamente isso que a gente está aqui ponderando junto com vocês. A Gisélia coloca que as relações humanas ficaram mais difíceis quando coloca o dinheiro como baliza, mas é um salve-se quem puder. Não é a única moeda, literalmente falando, né? Então, existe muito mais do que isso, do que dinheiro. E ali de compensa, claro, para o advogado, porque o advogado ele acaba trabalhando muito em relação ao que o processo vale economicamente, mas não é o único parâmetro numa questão como essa, não pode ser. Então, as gerações, como você colocou, conforme elas vão se aprimorando, mesmo enquanto advogado, a gente pode e cobra pelo nosso trabalho, não só observando o aspecto capital, e a gente recebe, apesar de estar de vermelho, eu não tenho nada contra o capitalismo, não. Eu vivo disso, eu sou advogado, eu tenho que cobrar por aquilo que eu faço. Mas eu posso cobrar por aquilo que eu faço e resolver a questão de uma outra forma sem necessariamente precisar me socorrer do Poder Judiciário para aquela determinada situação. Posso procurar o judiciário, posso procurar um método alternativo para resolver aquele problema e de uma forma ou de outra, as duas formas vão estar cada vez melhores resolvidas de acordo com aquilo que a gente estabelece de estratégia. Às vezes, o trabalho do advogado ele é um trabalho muito mais preventivo do que um trabalho de estabelecimento de contenda depois que o leite derramou. Isso é um trabalho chamado de advocacia preventiva. Eu faço muito isso nas empresas com as quais eu lido e com as quais eu trabalho. Fazer tudo que é possível para evitar que lá à frente dê o conflito. Resolver o conflito antes dele acontecer. Isso é trabalho de primeira, cara. Isso é trabalho de jogo de xadrez, jogo de estratégia. Eu tenho que pensar em cada uma das possibilidades para poder evitar que o problema aconteça. Seja de natureza tributária, seja de natureza trabalhista, seja de natureza administrativa, não importa. Chega, gente.
Tudo bem? Dúvidas, crise, choro? Falamos, então, hoje, em resumo, conceito conceito de geral de processo, falamos um pouco de direito processual, de direito material, falamos também um pouco sobre o conceito de conflito e a cultura relacionada ao conflito. Água para sardinha para respirar para os lados errados. É isso aí. Suave na nave. Quem não preencheu lá a planilha, por favor, preencha o formulário. Preencha formulário. Tá feia a coisa. Valeu, Wagner. Obrigado. Si, obrigado, muito obrigado. Beijão. Levar para o julgamento. Professor, estou grato pela aula. Obrigado, muito obrigado. Natália, que agradeço. Axel, estamos junto. Brenda, um beijão grande, boa noite. Se cuidem, meninada. Uma boa semana. Juízo. Frediane, muito obrigado. Luiz, estamos juntos. Israel, perdão. Maicon, Frediane, Daiane, Tamires, beijo. Maicon, obrigado, meu irmão. Estamos junto. Matheus, Gisélia, perdão. Beijo. Obrigado, Thaís. Estamos juntos. Boa noite, bom descanso. Semana que vem temos mais. Obrigado, Isabela. Muito obrigado pelas suas intervenções. Tchau, tchau. Tchau, Davi. Um abraço. Valeu, queridão. Uma boa noite. Micael, abraço.